Hoje a gente vai falar de luto. E eu queria começar já falando que o luto pode ser uma experiência transformadora. Eu vou falar também nesse vídeo de alguns mitos e tabus que perpassam esse tema. E quebrar eles com vocês, que é o que eu gosto de fazer aqui. E no final, eu convido vocês a ficarem até o final, porque vai ter Guimarães Rosa. Todo mundo já perdeu alguém próximo ou ainda vai perder. É o natural da vida, a morte é natural da vida. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho dos efeitos disso na nossa vida, né? O que é o luto, o que ele causa na gente, o que ele transforma na gente, se existem fases, como são, né? E o que a gente pode tirar dessa experiência que a gente pode escolher passar ou evitar ao máximo ela, mas que é impossível ela não atravessar a gente. O luto, primeiro de tudo, ele não acontece somente nesses casos em que a gente perde alguém materialmente. Por quê? Porque ao longo da vida a gente se identifica a pessoas, a lugares, a atividades profissionais, a hobbies, a grupos, ideias, valores. E a gente muda. E quando a gente muda, a gente perde. Então a gente muda de profissão, de casa, de cidade, de estado civil, mudamos o cabelo, mudamos o estilo, e isso é uma perda, né, de uma imagem que a gente estava identificada de nós mesmos e que se vai, né, que se transforma. E não é porque estamos felizes com o nosso novo eu, a nossa nova imagem, que não vai doer, que não vai doer. Ou também, essas mudanças, as que eu falei agora, são mais sutis, né? Que elas acontecem por conta dos movimentos nossos da vida. Mas pode acontecer essas mudanças que vêm mais de repente, né? Que nos pegam de surpresa, que não foi consequência de nossos movimentos, do nosso caminhar, da nossa mudança, metamorfose, mas que aconteceu, né? Que é o exemplo aí de uma tragédia, de alguém que vem romper um relacionamento com a gente. Então são coisas que têm uma potência traumática muito maior, né? Que veio de fora, veio do que não está no nosso controle. Tem um modelo de fases do luto que é muito difundido, né? Que ele vem dizer que para passar por um luto, a gente passa por estágios, né? E esses estágios têm uma cronologia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Acontece que essa ideia veio de uma teoria de um livro que ficou muito popular, mas o livro falava sobre como lidar com doenças graves, né? E a autora generalizou aí algumas coisas para a perda em si, né? Para a morte. Mas os estudos já comprovam que cada um vive o luto à sua maneira, que inclusive a maioria das pessoas não passam de forma cronológica pelo luto, por fases do luto. Nem sequer existem fases pelas quais vai necessariamente passar. A maioria das pessoas não vive dessa forma, né? Que numa ordenação de sentimentos e estados emocionais. Por isso que é muito difícil explicar o luto, porque ele é tão particular
quanto a forma que cada um ama. Tem uma psicóloga que chama Sara Vieira, que ela fala que o luto é uma experiência viva. Por isso que a gente não consegue prever como vai ser em nós e como vai ser no geral. Por isso que ele é tão particular de cada um. Ela fala também que o luto é o outro lado da moeda do amor, já que quando a gente escolhe amar, o preço é a possibilidade da perda. Além disso, tem um fator muito forte cultural na nossa experienciação do luto. Por exemplo, a gente está acostumado a fazer o ritual, né? O enterro, cerimônias formais, todos demonstrando aí, né, uma empatia com relação à tristeza dos próximos do falecido, né? E é o que pra gente é o ritual ali pós-morte, né? Na Jamaica, eles têm um ritual conhecido como as 9 noites, que eles fazem o seguinte: depois que a pessoa falece, as pessoas próximas se reúnem na casa e ficam por 9 noites seguidas, comendo, festejando, se encontrando. Esse é o ritual. Então, a forma que a gente passa pelo luto também é atravessada pela cultura, pela forma que a cultura vê a morte, pela forma que a nossa cultura fala de tristeza, sente a tristeza, identifica a tristeza desde de pequeno, não só a tristeza, mas todos os sentimentos que podem estar no luto. E falando disso, da tristeza, eu acho importante destacar, porque ela é um sentimento mal aceito na contemporaneidade. Ela não é validada, pelo contrário, a tendência da nossa cultura é reprimir esse sentimento. Se você perde uma pessoa muito próxima, se eu não me engano, o máximo aí que você tem de licença, quando tem, é 1 semana. Um luto não é mensurável em tão pouco tempo, né? Em tempo nenhum é mensurável, não se define, né, um tempo de luto, mas 1 semana é muito pouco. Como a nossa cultura reprime esse sentimento, a gente tem a tendência também de se sentir errado por passar muito tempo triste, ou por passar muito triste, ou por ficar muito triste. Existe uma pressão em que a pessoa volte a fazer as coisas normalmente em pouco tempo. Não se costuma respeitar esse tempo particular, né? Além dessa não validação da tristeza, o que tem acontecido nos últimos tempos é um aumento da diagnosticação das pessoas, né? Os manuais de diagnóstico médico estão cada vez ficando maiores. Isso é um tanto problemático, porque faz as pessoas se sentirem doidas, né, e erradas de estarem sentindo coisas ruins. E parece bobo, né, e simples, mas para você passar por um momento difícil, você tem que passar por ele. Você não atravessa correndo, né? Vamos imaginar. Você não pega um carro para você e arromba um lugar, né? E isso não é passar. Você passou quebrando tudo, né? Você não olhou o que você está passando. Pelo contrário, né? Você deixou mais bagunçado. Vai ser muito mais difícil você juntar ali os pedaços dessa parede, entender o que estava acontecendo, se você atravessar quebrando tudo, ao invés de passar realmente por esse momento. Não sei se foi uma boa metáfora, mas para passar pelo luto a gente precisa sentir o luto, viver o luto. Então como que eu vou passar por isso? Como eu vou passar por esse momento? Só tem um caminho, vivendo ele, vivendo essa dor, né? E permitindo que o vazio exista,
e fica um vazio mesmo, né? Quando a gente perde alguém. A gente nunca está preparado para perder alguém amado. Qual outra forma de passar por esse momento? É você ter noção de que não existe jeito certo ou errado de passar pelo luto, mas que você vai ter que encontrar o seu. O que não dá é fingir que a dor não existe, né? Ou que você não ficou abalado. A gente se abala, a gente realmente tem aí fica mais à mercê de desenvolver algum tipo de transtorno. Isso acontece, mas a gente precisa notar. E para que não se torne um transtorno maior, né, que vá durar uma vida inteira, a gente precisa vivenciar isso. Algumas pessoas só conseguem passar pelo luto sem ajuda profissional, só com o apoio da família e com essa coragem de vivenciar isso, né? Outras pessoas precisam de ajuda e tá tudo bem. Então, se você sente que tá difícil demais, procura ajuda psicológica, dependendo psiquiátrica. Mas eu diria para antes ver se tem necessidade, né, de tomar medicação. Porque a medicação, às vezes, ela mascara coisas que não são boas de ser mascaradas, né? Às vezes pode prolongar algo que a gente estava ali elaborando e acaba só adiando, né? É claro que tem casos e casos, alguns casos é necessário, mas o luto, como eu falei, não é uma doença. Por que vai medicar? E como que faz, né, pra gente saber se a gente tá passando por um luto, né? Tô passando, tá acontecendo comigo? A tendência é que a gente venha repetidas vezes pensar na pessoa, falar da pessoa. O início, ele é de mais intensidade, essas lembranças vêm com mais intensidade e mais frequência. Agora, o que é não experienciar? Um exemplo. Algumas pessoas, elas não deixam a outra ir embora, né? E vão manter a outra próxima, viva, no dia a dia, da forma dela. Não significa que isso é errado, mas significa que o luto não teve um desfecho. É a forma que a pessoa conseguiu fazer para continuar vivendo sem a outra materialmente. É continuar se portando e se relacionando com essa outra pessoa de alguma forma, né? Então, por exemplo, preparando as coisas para a pessoa que já preparava, se organizando para fazer planos com a pessoa como já fazia. Mesmo a pessoa sabendo que a outra não está mais aqui, ela continua se organizando como se essa pessoa ainda estivesse. Algumas pessoas podem falar que não é saudável. Não é que não é saudável, mas é que o luto não se transformou em um outro sentido para além dessa ida, né? A pessoa de certa forma não deixou ir, né? Então não abriu espaço aí para o novo, né? Por exemplo, uma outra pessoa ocupar o lugar dessa que já se foi, né? Ou encontrar uma forma de fazer alguma atividade, né? Mas que foi transformando, né? Transformou essa dor, deu um sentido, fez alguma coisa com isso. Então, eu acho que eu fui do contrário, né? O que é não ter um desfecho aí, né? Uma resolução do luto. E aí cheguei agora em qual é o sinal de um luto saudável, de um luto que aconteceu. Não é quando você esquece a pessoa, quando você se porta como se ela nunca tivesse existido. Mas é quando você faz algo disso. Então, por exemplo, né, que a gente vê muito, pais que perdem filhos e fazem disso uma causa, abrem uma ONG, começam a estudar o tema de alguma doença e
contribuir com a ciência, contribuir com o apoio a outros pais que passaram pelas mesmas coisas. Esse é um exemplo aí muito bonito, né, de um sentido que se deu a uma perda. E cada um faz de um jeito, né? Cada um faz da sua maneira, cada um vai dar um sentido muito particular a essa perda. E é saudável que se dê um novo sentido, né? Que se ressignifique isso. Tem um episódio da série do Netflix Black Mirror de uma mulher que perde o seu companheiro num acidente, então foi repentino, e ela vai atrás de uma tecnologia que recria ele, né, de forma robótica, só que com acessos a dados que estão nas nuvens aí da internet, recriam e de fato recriam a personalidade dele, né? E é muito interessante, muito bizarro, né, esse episódio, porque fica muito parecido, mas ali não se tem vida, ali se tem uma repetição. Então, ao meu interpretar, ali na verdade se tem a morte materializada, porque é alguém que vai estar sempre igual, que vai sempre repetir as coisas que já falava, que não vai se transformar, né? Então tá ali o namorado, não lembro se era noivo dela, mas na verdade está o que ele era, não é o que ele seria se de fato tivesse vivo, né? Esse seria um exemplo muito típico de alguém que não transformou sua dor, mas não deixou ir. O sofrimento da perda de uma pessoa ou da perda, de qualquer perda que nos doa, ele nos coloca diante de uma oportunidade de reviver. Eu falo reviver porque a gente aprende a sentir a vida diferente, a saborear mais a vida. A gente aprende que como as coisas têm fim, a gente precisa aproveitar enquanto elas estão aqui. E isso faz a gente balançar e olhar para o presente, pensar o quanto de coisa a gente dá valor que não tem tanta importância assim. A gente enxuga, né? A gente desincha e pensa, por que eu estava me preocupando com tanta coisa que tem tão pouca importância, né? Então, realmente, a morte nos coloca, nos convida a viver. Isso é muito bonito. A gente aprende com a morte, aprende muito com a morte. Isso não significa que não vá doer, é o contrário, né? A dor é que nos permite ter esse olhar novo. Freud, ele viveu na mesma época da Primeira Guerra Mundial e pegou o início ali da Segunda. Então, ele sempre, nas suas pesquisas, se interessou muito pela agressividade, pela morte, pelos transtornos pós-traumáticos, ele sempre estudou muito isso, né? Um texto que é o clássico dele sobre o luto, que eu vou recomendar se alguém quiser saber mais, é o Luto e Melancolia. Mas eu vou falar aqui de um outro texto dele que fala das transitoriedades, né? De o quanto a vida é repleta de transitoriedades e o quanto é importante a gente ter essa noção de que as coisas são transitórias e a importância da gente deixar ir para que abra espaço para o novo, deixar aí o que não cabe para abrir espaço. E esse pensamento, né, de que tudo é transitório, realmente nos ajuda. Nos ajuda porque, inclusive, a dor é transitória. Não significa que ela vai ter um fim, né? Nunca mais a gente vai sentir dor, saudade. Não, talvez sim, mas não é isso que significa. Mas esse sofrimento também é transitório.
E ele de alguma forma vai passar, vai mudar, vai se transformar. Puxando o gancho aí de Freud, para a psicanálise, a morte não é a morte material em si, não é morte natural, né, biológica, mas a morte ela se faz ao longo da vida. Existem diferentes formas de experienciar a morte, né? E uma forma que a psicanálise entende a morte é na inércia, na repetição, no lugar que a gente se mantém quando já não está mais vibrando, quando não pulsa mais nada. Isso seria a morte para a psicanálise, né? Se manter, ficar parado, não viver. A morte é não viver e não morrer. Então, eu queria fechar com duas coisas que eu aprendi lendo Guimarães Rosa, em um conto dele, de Grande Sertão Veredas. A primeira é que é preciso morrer para renascer. E agora, com as palavras dele, cada criatura é um rascunho, a ser retocado sem cessar, até a hora da liberação pelo arcano, além de letes, o rio sem memória. Porém, todo verdadeiro grande passo adiante no crescimento do espírito exige o baque inteiro do ser, o apalpar imenso de perigos, um falecer no meio de trevas, a passagem. Mas o que vem depois é o renascido, um homem mais real e novo, segundo referem os antigos grimórios. E a segunda é que a morte ela é amedrontadora não pela perda do que se viveu, mas pela perda do que não pôde ser vivido. E com as palavras dele, amedrontavam-me na morte, não o ter de perder o que eu possuía e era, ou fora, essas esfumaduras. Não pelo presente ou passado. O que eu temia era perder o meu futuro, o possível de coisas ainda por vir, no avante viver, o que talvez longe adiante me aguardava. É isso.